Bom, para apresentar e conduzir e finalizar a apresentação das perguntas Quando Não Há Nada, O que Vemos, a gente convida a Laura Barbosa, supervisora geral e coordenadora da formação de educadores da Fundação Bienal de São Paulo. E os nossos convidados que discutiram e mediaram os nossos grupos nessa pergunta foram Arthur Armador, do Museu de Imagem do Som de São Paulo. Por favor, suba ao palco. Eneida Fausto, do Museu Brasileiro da Escultura, MUBI. Giuliano Tierno, do Centro Cultural São Paulo. William Carey, do Museu de Belas Artes de São Paulo. Eu acho que vocês podem decidir quem que vai começar, né? Bom, Eu paro aí. eu começo. Tá. Não, tudo bem. Boa tarde, para quem ainda não vi. Queria agradecer o convite por estar participando aqui do seminário, também por estar participando da mesa aqui com os colegas. E queria principalmente agradecer às pessoas que fizeram parte do grupo agora de discussão, que foi um grupo muito rico, assim, muito potente. A gente saiu de discussões desde religião até microbiologia. Foi uma coisa bem caótica, mas um caótico organizado. Até para mim falar que eu falei que eles estavam complicando a minha vida, que não ia ser nada fácil de tudo que a gente discutiu, e aí eles até sugeriram, não, senta lá e não fala nada, então. Já que a gente está discutindo nada, a gente pode não falar nada. E aí eu até comentei com eles que eu já tomei um 0 na faculdade por causa disso, de chegar e não falar nada, que não é o caso aqui, mas que pela discussão ter sido tão interessante que eu não ia fazer algo assim. Bom, a nossa frase, né, que foi quando não há nada, o que vemos, que de uma certa forma é uma frase muito enigmática, porque o nada, ele ao mesmo tempo ele pode ser o vazio, como ele pode apresentar a possibilidade de tudo. E nesse momento que ele apresenta a possibilidade de tudo, ele também acaba muitas vezes intimidando, porque você não vai saber direito como falar sobre ele, o que falar sobre o nada. A gente tentou definir um pouco o que seria esse nada. Mas, como eu falei, a conversa ela foi bem caótica, e nesse sentido do caos, ele também acaba levando a alguma coisa. E, de uma forma geral, o que permeou toda a conversa foi a percepção. Que o nada, ele é a percepção, que nós, cada um tem uma percepção diferente, e a minha percepção de algo que é nada, de repente, para o outro pode ser tudo. Foi até citado a fala de uma criança, onde a criança olhou uma margarida, e aí ela ficou assim, maravilhada, e falou para o professor, nossa, uma plantação de ovo frito. Então tem essa diferença da visão e da percepção de cada um. Isso acabou, assim, permeando as nossas conversas, né? O que eu falei da religião é que a gente também passou pela religião oriental e ocidental, que quando a gente fala o nada, às vezes a gente acaba falando, vou ficar sem fazer nada, vou ficar nesse ócio. E aí a gente fala, não, vou ficar no ócio porque o ócio é bom, porque ele vai me levar a fazer alguma coisa, que é o ócio criativo. Mas ele leva a fazer alguma coisa, então, na verdade, esse ócio acaba não sendo nada. Ele acaba sendo um processo de criação, que muitas vezes é um processo adotado por diversos artistas. E
oriental, assim, pelo que a gente estava discutindo, até não tinha nenhum expert em filosofia oriental, mas que na oriental é o esvaziamento, né? O não fazer nada é a busca pelo esvaziamento, um pouco diferente do ocidental, que não, já é procurar fazer alguma coisa. A gente também conversou sobre alguns artistas, uns que estão na Bienal, outros que não, mas que têm propostas que você pode olhar e falar que não tem nada, mas que se você vê aquela proposta, se você vê aquele trabalho, ele é completamente diferente. Ele vai atingir uma outra percepção sua. Como, por exemplo, o artista Alberto Casari, que os educadores estavam falando de uma obra dele, que é uma tela branca, onde ele joga água do mar, e aí a água seca e a obra está aí. É o quadro com a água do mar que secou. Para alguém que de repente passa por essa obra e só olha, pode não ter nada. Mas que a obra em si, ela está cheia de significados e ela também está com muita matéria, seja do sal que ficou, seja da água que passou por ali, mas ela tem uma história. Como os jantares propostos pelo Hirket Ravanija. Ele também, você vai falar, pô, é uma ação cotidiana, eu janto todo dia, então é um jantar. Mas não é um jantar, aquele jantar ele tem uma proposta além do jantar, uma proposta de juntar as pessoas, de trazer um outro significado para aquela mesma ação que a gente tem todo dia. Como a gente passa nos mesmos lugares todo dia, olha tudo aquilo, mas às vezes acaba não vendo nada. E, no entanto, está tudo contido ali dentro daquele espaço. Assim, de uma forma geral, foi bem isso que a gente acabou discutindo. Tem zilhões de anotações aqui dispersas e tiveram outro tanto de discussões que nós tivemos, mas uma síntese de toda a conversa é isso. A gente chegou de que o nada ele se passa pela percepção e da percepção de cada um. O que é o nada para um, às vezes pode não ser tudo para o outro. É isso.